Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro sobre LGPD. Estamos chegando no fim do ano, chegamos ao fim deste ano tão desafiador, onde nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, a oportunidade de desenvolver ideias, de estar juntos. E aí por isso, vamos fazer uma retrospectiva. Então, hoje nossa aula será sobre o que aconteceu em 2020 em termos de LGPD, em termos de proteção de dados. Vamos a uma retrospectiva de 2020. Espero que vocês gostem. Vamos colocar aqui. Vamos ver se eu vou dar conta deste. Muito bem. A primeira coisa que temos a contar é a novela da entrada em vigor da LGPD. Ela já estava prevista para entrar em vigor em agosto de 2020. No entanto, com a pandemia, com o decreto que estabeleceu o estado de calamidade pública por conta da pandemia instaurada no mundo inteiro, nós tivemos algumas discussões e alguns projetos de lei pedindo a prorrogação da entrada em vigor da lei. Por isso, nós tivemos aí, em março, em abril, a MP 959, que prorrogava a entrada em vigor para maio de 2021. No entanto, na votação do projeto de lei 1179, eles entenderam que prorrogava as sanções administrativas previstas na LGPD para agosto de 2021, tá? Enquanto que a lei deveria entrar em janeiro de 2021. Este era o projeto. Na votação da lei 14.010, que foi a votação do projeto de lei, ficou estabelecido que entraria em vigor apenas em agosto de 2021 as sanções administrativas e que a lei permaneceria com a data normal. Na votação da MP 959, a Câmara dos Deputados votou para o adiamento, no entanto, o Senado retirou o substitutivo para entrada em vigor em 15 dias. E aí, a partir da Lei 14.058, que não tem nada a ver com a LGPD, a originária da votação da 959, a Lei 13.709, que é a LGPD, entrou em vigor, então, dia 18 de setembro de 2020. Mas foi uma novela que nós acompanhamos detalhadamente, ansiosamente, nesse ano de 2020. Essa foi a novela, o desenrolar da lei. Enfim, ela está em vigor. A partir de setembro de 2020, ela está em vigor. E qual foi o grande argumento para a entrada em vigor dela? Que ela já tinha sido publicada em agosto de 2018. Todo mundo já deveria estar preparado, ou pelo menos com seus projetos encaminhados, no início deste ano, porque ela entraria em vigor em agosto de 2020. Então, esse foi o argumento para manter a lei em vigor, para manter a data de entrada em vigor. O fato é que nós tivemos aí diversos resultados, análises, informações a respeito da privacidade de dados. Em janeiro de 2020, nós tivemos publicado esse relatório da Cisco falando sobre o retorno de investimento, o ROI, para os investimentos em proteção de dados, que é algo que traz para a empresa um retorno financeiro muito bom, seja em dinheiro, seja em fidelização dos seus clientes. Então, este é um documento que saiu em janeiro de 2020, já incentivando, e é efetivamente algo que incentiva e que traz uma certa segurança para o empresário ao investir, que
a partir de um investimento de $1, ele tem um retorno médio de 2,7 dólares. Portanto, 270%. Além disso, em março, se não me engano, de 2020, nós tivemos também o relatório sobre prejuízo de vazamento de dados da IBM Security, que mostra efetivamente quais os resultados de você não ter uma adequada proteção de dados. Então, o prejuízo de um vazamento vai de 3 milhões, quase 4 milhões de dólares, né? Sem contar que há um tempo de médio de 280 dias para identificação disso. O que significa, e vocês sabem bem disso que nós vamos ver, vazou tal dado. Na verdade, ele estava lá em aberto para qualquer um ingressar desde 2, 3, 5, 10 meses atrás, né? Então, a gente precisa pensar mesmo em segurança de dados. Quais as medidas que são adotadas? O que está sendo feito para assegurar que aquele dado não vai vazar, né? E aí são números alarmantes, né? O próprio relatório da IBM conta aí algumas das principais descobertas do relatório, é que os ataques maliciosos estão ficando mais caros, estão mais sofisticados, estão trazendo maiores prejuízos. Os Estados Unidos é um estado que tem muito foco, o Brasil está sendo um foco muito grande de mega ataques, e que os dados de saúde são mais caros. Então, esses são resultados trazidos por isso lá no início do ano, em março, abril, mais ou menos, que nós tivemos esse relatório. E ter uma equipe de resposta a incidentes ainda é um dos principais fatores para economia de custos. Deixa tudo organizado. Se acontecer, a sua equipe vai dar conta. Isso é extremamente importante que aconteça, tá? Em fevereiro de 2020, nós tivemos o arquivamento de um dos inquéritos mais interessantes do Ministério Público do Distrito Federal, que era da empresa Inloco. É um aplicativo de localização. E, de acordo com o Ministério Público, eles coletavam e utilizavam os dados de forma indevida e a empresa conseguiu demonstrar, trazer todas as provas no processo de investigação, que ela coletava os dados apenas necessários e fazia o uso correto, que ela tinha transparência, inclusive nas suas atividades. E aí, o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público Federal, está lá no site do Ministério Público Federal do Distrito Federal. Ainda em março, nós tivemos um vazamento de dados, e 2020 foi o ano dos vazamentos de dados. A pandemia potencializou a facilidade de vazar dados. Ela potencializou a criminalidade cibernética. Não há dúvidas. As pessoas não tomaram conta dos seus dados, o trabalho em home office levou à facilidade de vazamento de dados, as pessoas não tinham uma forma adequada de tratar os dados e por isso houve um acréscimo muito grande, em termos assim, de 480% o crescimento de ataques cibernéticos e vazamento de dados. Então, começamos lá em março de 2020, por exemplo, uma startup norte-americana que desenvolvia reconhecimento, tecnologia de reconhecimento facial, inclusive para o governo dos Estados Unidos, o seu banco de dados foi atacado, né? Foi vazado. E ela notificou os clientes sobre o vazamento de dados, mais de 3 bilhões de imagens capturadas de sites, como Facebook, YouTube, Venmo, milhões de outras páginas. E diz a empresa que o banco de dados destas imagens não teve vazamento. Mas
mas ainda está sob investigação, de acordo com os políticos e as autoridades dos Estados Unidos, porque eles se utilizam destas ferramentas da Clearview para acessos, inclusive, em estabelecimentos do governo dos Estados Unidos. Eles se utilizam do reconhecimento facial para entrada nos órgãos públicos. E isso é extremamente preocupante, né? Aqui a Anteus Tecnologia negou essa falha de segurança, disse que os dados não foram expostos, mas de fato teve uma falha de segurança na Anteus, que também é uma empresa que coleta dados biométricos, né? Foram vazados mais de 76 mil dados de brasileiros com uma falha na segurança do sistema da Anteus. Embora ela tenha vindo uma nota oficial dizendo que não houve exposição de dados dos clientes, afirmou não ter sido vítima de furto de informações e que o software que ela se utiliza é seguro e usa criptografia forte, jamais tendo sofrido qualquer invasão. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Mesmo que não tenha havido falha de segurança, está acontecendo muita informação sobre vazamento de dados. Está acontecendo e é uma expectativa de 2021 que continuem os ataques cibernéticos. Por quê? Pela facilidade que as pessoas têm achado na internet e não têm realmente investido na proteção dos dados. Portanto, é importante a gente ficar atento ao que está sendo falado, ao que está sendo comentado. Em julho de 2020 vieram essas informações aí, que desde março, quando o vírus chegou com maior força ao território brasileiro, e os governos e prefeituras decretaram quarentenas e tudo mais, as companhias elétricas foram alvos de ataques cibernéticos. E as próprias companhias elétricas falam que ainda bem que eles não sofreram ataque cibernético na área operacional, porque senão todo mundo teria ficado sem luz, sem energia. Energisa, Light, Enel, EDP, todas elas sofreram ataques cibernéticos e vazamentos de dados. Todas, sem exceção. Em agosto de 2020, logo após a aprovação aqui em 25 de agosto, vocês veem que dia 26 de agosto o Senado retirou o substitutivo, entrou para entrar em vigor em 15 dias. No dia 26 de agosto, o governo aprova a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a sua criação e o seu funcionamento é o que mais esperamos desde a publicação da lei. Por quê? Porque ela vai ser a referência. Ela tem que fazer a interpretação da norma. Existem mais de 50 dispositivos que ela tem que regular. Ela precisa, me parece que uma das primeiras medidas será identificar as necessidades de encarregados de dados em pequenas e médias empresas. Como ela vai fazer isso? Não sei, mas ela precisa avaliar as questões de custo das pequenas empresas, sobretudo dos nanos empresários, aqueles muito pequenos. E este decreto 10.474, que aprova a estrutura regimental, ele só entraria em vigor na data da publicação da nomeação do diretor-presidente da Autoridade Nacional, que aconteceu dia 6 de novembro. No dia 6 de novembro, foi publicada a nomeação do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a partir desta data, 6 de novembro, entrou em vigor
o decreto 10.474. Ele foi publicado em 26 de agosto, mas a entrada em vigor foi 6 de novembro de 2020, com a nomeação dos diretores. Ok? Os diretores todos têm um mandato de 4 anos previsto na LGPD, mas este primeiro mandato é diferenciado. Okay? Então, esse mandato, nós temos aí diretores de 6 anos, 5 anos, 4, 3 e 2 anos. Ok? Isso aconteceu, portanto, em agosto, mas ela entrou em vigor em 6 de novembro. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já criou um site, e encerramos o ano de 2020 com algumas movimentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas apenas movimentação de estruturação. Não há nenhuma demanda específica, não há nenhuma resolução, não há nenhuma instrução normativa, nada que venha efetivamente a falar sobre posicionamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esta é uma grande expectativa para 2021, já que entrará em vigor sanções administrativas a partir de agosto de 2021. As sanções entrarão em vigor e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar multas e penalidades, ok? Mas a lei está em vigor. Aqui vamos tirar isso aqui. A lei está em vigor. E tanto está em vigor que logo em seguida a entrada em vigor, dia 18 de setembro, ela entrou em vigor, me parece que dia 23 de setembro, a Justiça de São Paulo, em primeira instância, condenou uma construtora por compartilhar dados de clientes já com base na LGPD. Na aula passada que nós falamos sobre Código de Defesa do Consumidor e LGPD, eu expliquei esta demanda. Eu expliquei o porquê as pessoas criticaram, dizendo que esta decisão foi mais baseada no Código de Defesa do Consumidor do que na LGPD, mas não é uma realidade. Ela aplicou os dispositivos corretos da LGPD no que tange a transparência e o compartilhamento dos dados dos clientes. Portanto, não havendo transparência quanto a esse compartilhamento e a possibilidade dele monitorar isto, a construtora errou e por isso ela foi aplicada a ela uma indenização por compartilhar dados de um cliente com outras empresas. Já são os reflexos da entrada em vigor da LGPD. No dia seguinte à entrada em vigor da LGPD, nós tivemos inúmeras reclamações junto ao site Reclame Aqui, falando sobre falta de transparência, sobre falta de cuidados com seus dados, né? A Enel, em São Paulo, cerca de 280 mil clientes da Enel tiveram seus dados vazados. Também isso em novembro. Não, já em novembro. O outro foi em setembro. Da vazamento de dados, mais uma vez, em empresa de energia elétrica. E logo depois deste vazamento, em Osasco, nós tivemos outros vazamentos pelo estado de São Paulo. E aí as empresas em novembro, elas já estavam mais aptas a trazer comunicados, a trazer algumas explicações, mas ainda falta muita informação. Falta o plano de respostas a incidentes. Se nós pegarmos todos esses incidentes,
muitos destes organismos e essas empresas estão despreparadas para isso. É para isso que nós temos uma legislação. Não é para dizer não vai acontecer, mas é para estar preparado para quando acontecer, né? Mais um vazamento de dados que chocou o Brasil. Se o Tribunal de Justiça, se o Superior Tribunal de Justiça não está apto para guardar os seus dados, quem estaria? A justiça que cobra a implementação de uma norma, a justiça que julga por você ter deixado de atender ao que a norma fala. Como que ela tem um sistema de informática frágil, capaz de deixar invasores e mais, invadir não só o seu sistema, os seus arquivos, o seu backup, se permitir estar nas mãos de outros. E depois deste incidente que aconteceu no STJ, onde eles precisaram de uma força-tarefa especial para a recuperação das informações e dos dados, depois disso eles foram criar um comitê de proteção de dados que deveriam ter criado lá em 2018, a partir da publicação da lei. Com que moral o STJ falaria para você que não se adequou à LGPD até agora, se ele também não? Então, isso chocou toda a comunidade. Assim como todos ficaram muito preocupados com a tentativa de ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno da eleição. Todo mundo viu que o aplicativo não estava funcionando, todo mundo viu. Foi uma tentativa de ataque ao sistema do TSE. Não houve vazamento de dados, nem a invasão concreta, mas sim, foram relatados disparos massivos a fim de derrubar o sistema. É uma forma de ataque cibernético. Mais um vazamento, como eu falei para vocês, da Enel. Nós tivemos aqui, logo em seguida, nós tivemos aqui dados de 4 milhões de clientes da Enel em São Paulo teriam vazado na web. Tá? E aí ela fala que foi informada, né? Que houve clientes afetados, mas ela ainda não sabia qual o tamanho do vazamento. A empresa não está preparada para isso. Por isso que quando a gente faz um plano de implementação em LGPD, você cria o plano de respostas a incidentes, cria a necessidade imediata de posturas, comunicados, comitê, enfim. Você sabe o que fazer no caso de um vazamento de dados. Isso é extremamente importante. Né? E recentemente, e eu gosto muito de falar sobre isso, a Serasa Experian vende informações, nome, endereço, CPF, número de telefone, localização, perfil financeiro, poder aquisitivo, classe social, para as outras companhias. O seu cadastro do Serasa Experian cadastros para score de crédito. Veja, seu perfil de crédito está nas mãos deles e eles vendem. E quanto que você recebe por isso? Nada, né? É uma atividade da empresa, né? E esses dados são vendidos para empresas que utilizam para publicidade e captação de novos clientes. Isso é proibido, captar novos clientes? De jeito nenhum. O proibido é a Serasa vender sem dar a transparência que ela faz isso com o seu dado. É? Então, as informações, olha lá, as informações eram vendidas por 98 centavos por pessoa. Tá? 150 milhões de brasileiros tiveram seus dados comercializados por serviços chamados lista online e prospecção de clientes.
faturando em cima do que é seu. E você, quanto faturou na sua conta? Não é verdade? Então, isso, a partir de agora, não é possível. Tá? A gente precisa ajustar os ponteiros aí. Né? Sem contar com o último grande vazamento aqui do Brasil, que foi o vazamento do Ministério da Saúde, que expôs dados de 16 milhões de pacientes de Covid. Tá? Isso porque aconteceu num momento em que há um programa entre o Hospital Albert Einstein e o governo federal. E na hora de jogar para a plataforma, ele manteve aberta aquela plataforma. E durante quase um mês, o vazamento de senhas dos sistemas deixou exposto na internet os dados pessoais. O hospital demitiu o funcionário. Claro, demitiu o funcionário, ele fez algo errado, provavelmente no contrato dele tem a previsão disso, enfim. Mas 16 milhões de usuários, 16 milhões de pacientes de Covid ainda tem a possibilidade de pedir uma indenização. E pensem o tamanho disso. Então, é preciso tomar muito cuidado. As instituições precisam estar preparadas. E 2021 vai ser o ano de se preparar. O que não foi feito agora em 2020, até por conta da pandemia, mas é preciso se preparar. A mudança de cultura vem aos poucos. É preciso ficar atento. Eu fiquei bastante preocupada com uma eu não coloquei aqui para vocês, mas recentemente saiu uma pesquisa. Saiu uma pesquisa dizendo que 77% dos brasileiros não sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, eles não sabem que eles têm direitos de saber sobre os seus dados e sobre decidir sobre os seus dados. E que 30% das empresas estão efetivamente preocupadas em implementar a LGPD. Ou seja, 30% das empresas estão efetivamente preocupadas em dar ao titular de dados o direito previsto na lei. Isso é preciso ficar bem atento, tá? Porque tem muita água para rolar aí em 2021, né? E isso a gente vê quando a gente vê que os órgãos, os organismos, né, públicos já estão se movimentando. O Ministério da Economia veio com uma instrução normativa, acho que foi em novembro que saiu essa instrução normativa 117, já estabelecendo quais são os procedimentos que devem ser cumpridos na indicação de encarregados de dados. Ou seja, ele está falando que todo mundo tem que ter encarregado de dados. A lei prevê isso e vocês vão ter que ter. Então, quem vocês vão escolher? E nessa instrução normativa, ele coloca a proibição do encarregado ser do TI, porque ele entende que há conflito de interesses. O pessoal de TI teria uma outra função especificamente, até porque o encarregado é uma pessoa que precisa monitorar além do TI. Então, o TI faz parte do comitê, que todo mundo também deve ter, mas quem deve exercer o cargo de encarregado não é ninguém lotado no setor de TI. Muito bem, essa é a instrução normativa número 117, voltada para os órgãos públicos, ok? E até final de 2020, todos os órgãos públicos deveriam já ter nomeado os seus encarregados de dados. O TCU, agora em dezembro, montou uma auditoria para avaliar a adequação das organizações públicas à LGPD. Seguindo, portanto, a instrução normativa 117, que já determinava o encarregado de dados, o TCU falou, não, agora eu vou ter que monitorar se eles estão efetivamente implementando a LGPD. Então, a partir da criação de um comitê próprio do TCU, eles vão monitorar e avaliar o nível de adequação à proteção de dados, à lei de proteção de dados.
Okay? Assim como o CNJ, também agora, finalzinho em novembro, ele normatizou a adequação dos tribunais de justiça à Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, ele também já expediu medidas que são capazes. E aí, você vai ter que criar um comitê de proteção de dados, vai ter que ter um site com um canal próprio, vai ter que divulgar o canal. Enfim, todas as determinações estão previstas. Vamos ver onde que está, qual é o número. Que foi durante a sessão 323, a sessão ordinária. A sessão ordinária. E ele já normatizou. Deixa eu ver se eu tenho o número aqui. Eu não tenho o número da resolução, mas ele já normatizou, considerando todas as portarias já expedidas, de grupo de trabalho já montado, a lei e tudo mais. Ele tem que criar, por exemplo, comitês, gestor de proteção de dados. Cada tribunal vai fazer capacitação dos seus funcionários, dos seus servidores. Eles vão ter que formar grupos de trabalhos, vai ter que entender o fluxo dos dados. Tem todo um passo a passo nessa resolução para estabelecer, né, como vai funcionar. Vai determinar os serviços extrajudiciais, sobre a Corregedoria Geral fica responsável por averiguar. O Tribunal de Justiça de São Paulo já expediu o provimento 23 de 2020 com determinações para os serviços extrajudiciais. Como deve ser feita a implementação da LGPD em serviços notariais. Os serviços extrajudiciais, provimento 23 de 2020 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outros tribunais já estão na mesma linha. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi pioneiro na implementação. Algumas interpretações em algumas instituições, inclusive no manual lá do governo federal, parecem conflitantes com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso a própria autoridade nacional vai fazer a interpretação. Tá? Uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar de 2020. O que aconteceu efetivamente com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês de 2020? A pandemia trouxe uma facilitação. Por quê? As pessoas começaram a usar de forma demasiada a internet, o ambiente cibernético, sem o cuidado necessário. A pessoa baixava o aplicativo, abria, qualquer aplicativo era bom, já que ela queria se comunicar, e não olhavam políticas de privacidade, não olhavam tipos de segurança, e os próprios aplicativos, muitas vezes, que achavam que tinham a segurança necessária, não tinham a segurança necessária. Um aplicativo aí de reuniões online, que vocês sabem que teve um vazamento de informações logo no início da pandemia pelo seu uso demasiado, ele mesmo identificou que a criptografia utilizada não era de ponta a ponta, embora a sua propaganda fosse essa. E aí, nós começamos a ver que tantos ataques cibernéticos, tantas informações, seus dados estão na rede, seus dados estão sendo divulgados por aí, seus dados estão sendo monitorados. Isso trouxe uma necessidade de proteção de dados. A pandemia talvez tenha trazido uma certa conscientização em relação à proteção de dados e políticas de segurança da informação. Porque muitas empresas com funcionários em home office verificaram que não tinham a segurança dentro da casa desses funcionários. E como monitorar
Os contratos de trabalho têm que ser revistos. Os contratos, as posturas, os guias de boa prática, as adequações. Isso tudo faz parte do processo de adequação. E, acima de tudo, os treinamentos. Treinamentos, conscientização é algo que vai ser para sempre, até se criar efetivamente uma cultura de proteção de dados, a partir de nós, a partir da minha pessoa, da sua pessoa, do seu colega. Todos têm que pensar na proteção de dados, ter a consciência da proteção de dados, ok? E é isso que a gente precisa criar. Então, uma das grandes perspectivas de 2021 é a conscientização, é a continuidade do trabalho de conscientização, de mudança de cultura, o que vai gerar efetivamente a adequação, a preocupação em atender ao direito do outro e saber o que você faz com o dado dentro da sua empresa. Isso é questão de organização. Então, nós temos visto muitas empresas pedindo orçamentos, pedindo propostas de trabalho, pedindo informações, valores de quanto quanto custa fazer uma adequação e o que vai mudar na rotina dela. Elas estão avaliando até que momento elas realmente vão precisar começar. Já deveriam ter começado, mas elas estão avaliando. Então, a perspectiva é que esse mercado se torne mais efetivo, que realize realmente processos de adequação, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja implementada, passe a ser atuante, inclusive nas interpretações necessárias da lei. Todas essas interpretações vão levar a um reajuste, a uma reavaliação de todos os processos que já começaram, processos de adequação que já foram feitos, né? Claro que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai seguir a linha da lei, ela não vai sair da lei, mas precisam ter algumas interpretações claras em relação a determinados dispositivos que falam efetivamente sobre o posicionamento da Autoridade Nacional. Então, uma das grandes expectativas é que em 2021 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados comece efetivamente o seu trabalho de interpretação, de atuação, de postura e, a partir de agosto de 2021, de fiscalização. Quando começam efetivamente as penalidades, não só multas a partir de agosto de 2021, mas multas, advertências, uma fiscalização, publicização dos incidentes, dos vazamentos, tudo isso pode acontecer a partir de 2021. Tá? Todos os setores do mercado, todos os setores da economia, pequenas, médias e grandes empresas terão que se adequar à LGPD. Terão que cuidar, mesmo que a lei fale assim, olha, você, mesmo que a Autoridade Nacional fale para o pequeno empresário, olha, você não precisa de muita coisa, mas algo ele vai precisar. Porque provavelmente ele também é um operador de alguém maior. Ele também tem um contrato com alguém maior. E o compartilhamento de informações precisa ter uma cadeia lógica de proteção de dados. É por isso que a gente precisa tantas coisas assim. As perspectivas de 2021 são muito boas. Se nós pensarmos que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei ética, é uma lei que pensa no outro, que pensa no seu direito, que pensa em proteger a sua privacidade, e se todos estão envolvidos na proteção da privacidade, nós temos perspectivas maravilhosas. As invasões de privacidade devem diminuir. É o que a gente espera. Mas, pela linha que nós vimos em 2020, por tudo que aconteceu, os ataques maliciosos ainda estão aí. Embora destes desafios surgiram oportunidades, como ciberseguros, né? A
apareceram novos seguros cibernéticos para nos proteger. Isso tudo entra dentro de um programa de adequação. Todas essas análises, todas essas possibilidades, todas essas vertentes para cada uma das empresas. Cada empresa um projeto diferente. As perspectivas de 2021 são excelentes no mercado de proteção de dados. Mas muito cuidado, porque as perspectivas também são de preocupação quanto a ataques cibernéticos, a continuidade destes ataques em 2021. Ok? Mas em relação a trabalho, em relação à atuação no mercado, nós temos uma perspectiva muito boa, porque em agosto efetivamente entram em vigor as penalidades. E, portanto, qualquer um das empresas, qualquer um controlador terá a possibilidade de ser penalizado de acordo com as penas da lei. Isso nós não estamos falando de atuações de Ministério Público, de PROCON, de ações judiciais, como já aconteceram algumas ações judiciais, como essa própria do Serasa Experian. Ok? Basicamente é isso. Quero agradecer a presença de todos aqui. Quero agradecer o apoio de todos em 2020. Que 2021 seja um ano de muita prosperidade para todos, que seja um ano de muita saúde e que novos desafios venham, mas que todos tenham muita saúde, paz e tranquilidade no próximo ano. Que Deus abençoe a todos e um feliz ano novo para todos vocês. Fiquem com Deus.